Mas eu disse que ia falar um pouco da minha passagem. Eu fui durante muitos anos, trabalhei durante muitos anos na Rádio Nacional de Angola, né? Aliás, a minha atividade como jornalista começa na Rádio Nacional, e eu trabalho mais de 12 anos consecutivos na Rádio Nacional, e durante esse período assumi lugares de chefia no nível da redação. Portanto, estamos a falar dos anos 80, né? A maior parte das pessoas que está aqui, se calhar, ou durante ainda não sequer estava viva, não é? De modos que durante esse período eu de facto tive algum desempenho como gestor de comunicação, ou de informação, ou de jornalismo, né? Ao nível da redação de informação da rádio. E lembro-me como se fosse hoje, porque felizmente consegui guardar muitos dos documentos que fazia na altura, que nós na altura de facto também já tínhamos essa preocupação, né? E eu, quando digitalizar isso um dia destes, está em papel, ainda está no original, eu lembro-me que a nossa reflexão, ou a reflexão que eu fiz, era exatamente essa, quer dizer, para além da cobertura do dia a dia, nós temos que ter a nossa agenda informativa também, temos que ser nós a ter iniciativa. E eu, na altura, introduzi um conceito, ou copiei um conceito, já não me lembro onde é que eu me inspirei, falava de planificação da informação. Temos que planificar a informação, temos que ser nós a irmos buscar no dia a dia outros motivos de informação, de reportagem, de entrevistas, que não aqueles que nós vamos tendo normalmente por força da agenda oficial, por força dos acontecimentos inesperados, quer os naturais, quer os políticos, quer por aí adiante. E então eu criei um pouco essa ideia digamos, da planificação da informação como um espaço próprio, digamos, em que nós, jornalistas, tínhamos, de facto, iniciativa para dizermos ao chefe, vamos fazer isto, aquilo, é importante fazer aquilo, vamos cobrir aquilo, há ali um problema grave no bairro tal, enfim, nós próprios começávamos a ter iniciativa. E eu, na altura, estamos a falar dos anos 80, isso é um papel que eu tenho com a data de 1985, tinha essa ideia de que, de facto, não podíamos ficar apenas dependentes, ou o jornalismo, ou os jornalistas, ou os órgãos, não podiam ficar apenas dependentes da cobertura da agenda, tinham capacidade e legitimidade para também, em função da sua própria competência como jornalistas, definirem ou priorizarem ou encontrarem temas que de facto suscitassem ou tivessem o interesse público. Como sabemos, o jornalismo, de uma forma geral, é regulado um bocado por este conceito do interesse público, né? Digamos que o tal jornalismo de referência, o bom jornalismo, nós não podemos estar preocupados com o vizinho, ou com o que é que o vizinho veste, ou o que é que o artista fez no dia tal, ou se deu um beijo, se não deu, se parou. O jornalismo de referência está preocupado, de facto, com o interesse público, coisas que efetivamente interessam a todos nós, ou a maior parte de todos nós, ou a sociedade. Portanto, é isso que está definido mais ou menos como interesse público, e é por aí, com base neste conceito de interesse público, que nós também definimos depois, de facto, isto tem interesse, vocês ouvem muito falar, tem interesse público, não tem interesse público, discute-se muito, mas qual é o interesse público disto? Não é? Na verdade é sempre uma discussão interminável, porque há uns que acham que têm interesse, mas há coisas que de facto são consensuais, parecem-me assim, é um pouco senso comum, não é? De que não, isso tem interesse público, isso não tem interesse público, isto é o tal jornalismo da fofoca, o jornalismo cor-de-rosa, o jornalismo das redes sociais e por aí adiante, não é? Mas nós estamos preocupados mais com este jornalismo que tem, de facto, digamos, esta visão mais social, em termos de prioridades, sobretudo em países como os nossos, ou como o nosso, que é esse que nos interessa. Todos os países têm a sua realidade, nós não podemos entrar na realidade dos outros países, mas países como o nosso têm realidades que todos nós conhecemos, sabemos efetivamente o que é prioritário, né? E em função destas prioridades, ou desta realidade que é uma realidade objetiva, né? Nós definimos. Então eu lembro-me, na altura, definiu-se essa ideia da planificação da informação como uma necessidade de termos mais informação nossa, e mais informação de acordo também com critérios de
de interesse público, mas critérios que nós também tínhamos legitimidade para dizer não. Isto é muito mais importante do que isto, porque nós não podemos cobrir, como sabemos, a comunicação social, a rádio, a televisão, não tem espaço para cobrir tudo, né? Senão fazíamos um direto e o país era transmitido em todo o lado, virava um pouco a história, como eu disse aqui, do Big Brother, em que todos nós víamos tudo o que estava acontecendo. Não é possível tecnicamente isso, não sei se é recomendável, mas não é possível. Então, há sempre o editor, há sempre alguém que decide o que é que sai, o que é que não sai, vamos pegar nisto, por questões também técnicas, né? E daí que, de facto, faz sentido, ou temos esse espaço de decisão, de dizer, não, vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo. E, portanto, eu lembro-me que nessa altura eu particularmente, que era chefe da redação, e andei por ali a chefiar um pouco as redações da rádio, de informação, lembro-me de ter tido essa preocupação. Passado para os dias de hoje, né? E voltando de facto à nossa realidade, depois de ter dito o que disse, efetivamente temos já hoje o jornalismo investigativo, ou muitos projetos, ou vários projetos em todo o lado, autonomizado, pessoas que de facto só trabalham em matérias próprias, ou decidem escolher uma determinada matéria que pode ser do dia a dia, mas ele de facto usa outro tipo de métodos para aprofundar a informação, para densificar a informação, para dar ao ouvinte, ao leitor, ao telespectador, muito mais informação, à própria sociedade, né? E, portanto, temos esse conceito, este ideal de jornalismo investigativo, né? Depois vêm mais aí outros conceitos, mas o jornalista investigativo é o homem, é um polícia, quer resolver agora os problemas da sociedade, é o justiceiro, vai andar por aí. Não. O jornalismo investigativo, ou alguém que se preocupa em levar um pouco mais a fundo a sua informação, pesquisando melhor, contactando mais, entrando em mais corredores que estavam fechados, esta pessoa continua a ter, na sua base, digamos, este interesse pela promoção, digamos, do bem público, pelo combate aos obstáculos do nosso, aos desafios maiores que nos dificultam a vida, e portanto mantém-se essa área, este compromisso do jornalismo, de facto com o interesse público, só que de outra forma. No nosso caso, que é dele que de facto nós temos que falar, eu costumo dizer que o primeiro jornalista que morre exatamente porque aposta um pouco no jornalismo investigativo e diz, chega de estarmos a fazer essa cobertura do dia a dia, vamos ter, ou cobrir de forma diferente, ou ter os nossos interesses, ou definir efetivamente o que é que interessa a este país, ou o que é que são as coisas importantes e que são as coisas, e as outras coisas que de facto não têm que estar a cobrir, não têm que preocupar as pessoas, porque não alteram nada, não têm qualquer impacto e, portanto, divulgá-las ou não vai mexer com nada, e entramos então na tal cena de que é a tal informação publicitária, propaganda, marketing e por aí adiante. Portanto, este jornalista chamou-se Ricardo Melo, né? O Ricardo Melo foi assassinado em 1994, porque ele na altura, é exatamente no início da abertura do país, abertura política, estamos em 90, portanto, até 89, 90, o país viveu completamente fechado em termos de regime político. Portanto, havia apenas o regime monopartidário. Mas a partir de 90, 91, começam as negociações de paz e, portanto, culminam, como sabemos, as pessoas que se lembram ou que estavam vivas, já tinham nascido, 92 há as eleições e, portanto, o país entra na tal Segunda República, que é aquela que temos até hoje, né? Portanto, é a partir daí que o elemento mais estruturante, para além do multipartidarismo, né? Acaba o regime de partido único, há eleições, lamentavelmente a guerra continua por outras razões, por outros motivos, mas o elemento mais estruturante, para além da alteração deste regime, é de facto a entrada em cena do jornalismo independente, né? Com o surgimento dos primeiros jornais em Luanda, editados em Luanda, os semanários, os famosos semanários que eram a dor de cabeça de muito boa gente deste país,
E surge logo no início este projeto do Ricardo Melo. E o Ricardo Melo fazia um projeto diário, era um projeto quase manual, ele depois distribuía aquilo por fax, na altura ainda havia o fax, isto chamava-se Imparcial Fax, né? E ele, de facto, para mim, é a minha leitura, claro que isto é apenas o que eu penso, pode ser acontecer, ele para mim surge como, de facto, um pouco pioneiro desta ruptura entre o jornalismo, aquele jornalismo do dia a dia, do que nos deixam ver, do que nos dão, do que há para ver, e o jornalismo em que, de facto, o profissional também tem uma noção, também acha que, efetivamente, há coisas que são mais importantes que outras, e depois, mesmo diante das coisas normais, aquelas que todos nós temos acesso e conhecimento, há outras vertentes, há outro tipo de, digamos, de avaliação, de aprofundamento que pode ser feito. E o Ricardo Melo, para mim, é o elemento, ou historicamente, se quisermos, é o jornalista que faz esta ruptura aberta, dizer, pá, chega de andarmos aqui atrás do que é que fez o ministro, do que é que disse, onde é que subiu, se foi de comboio, se desceu do comboio. Há coisas muito mais importantes neste país, ponto. Portanto, e vamos fazer uma reportagem não sobre o comboio que vai da estação do Bungo até o aeroporto internacional, mas sobre, sei lá, há tanta coisa aí que importa, que preocupa a vida de milhares de pessoas, e o Ricardo faz um pouco esta ruptura, e na sequência da sua produção diária, o jornal dele, o Imparcial Fax, não teve sequer um ano de vida. Se teve um ano, foi um ano e pouco, e ele é assassinado, e os mandantes e os executantes nunca foram descobertos. Portanto, é nesta sequência que depois surgem os outros jornais, os semanários, os anglenses, o Folha 8, acho que a seguir o Imparcial Fax surge logo o Folha 8. Portanto, entramos aí, de facto, o jornalismo começa, neste nosso caso, no caso de Angola, a ter, de facto, esta preocupação em romper um pouco com a agenda do dia a dia, oficial, as entrevistas, e a ter agenda própria, a definir exatamente o que era mais importante, o que é que deve ser mais importante. Então, temos de facto aqui, se quisermos, este espírito investigativo a entrar e a dominar e a apaixonar também os jornalistas, não é? Em termos mais concretos, para além do espírito da investigação se ter incorporado mais nos trabalhos que normalmente os jornalistas faziam, seja a cobertura, seja mesmo até nas próprias entrevistas, não é? Uma entrevista bem preparada, o que nós vemos muitas vezes, a entrevista parece um género muito neutro, mas não é neutro nada, quer dizer, eu é que faço perguntas e ele responde, não tem nada a ver com o que ele responde. Se o jornalista tiver este espírito investigativo, ele prepara a entrevista. Ele vai saber exatamente quem é a pessoa que ele quer entrevistar, o que é que ele fez, o que é que não fez, o que é que disse há 2 anos, o que é que diz agora. Quer dizer, mesmo na entrevista em que o jornalista não tem nada a ver com o que o outro está a dizer, mas o outro vai lhe responder as perguntas. Quem faz as perguntas é o jornalista. E as perguntas têm que ser preparadas. O que nós vemos hoje é que as nossas entrevistas, muitas delas, são decepcionantes. Não apenas porque o entrevistado não disse grande coisa, mas também, se calhar, porque as perguntas que foram feitas ao entrevistado também não eram grande coisa. Também não obrigavam o entrevistado a fazer grandes esforços e, sobretudo, quando são entrevistados mais complicados, mais polémicos, mais envolvidos, menos envolvidos, é de facto preciso que o jornalista investigue um pouco mais a vida ou a carreira profissional da pessoa que vai entrevistar, para que depois não lhe faça perguntas, aquelas perguntas que já nos causam algum incómodo, de que o que é que pensa disto, o que é que acha daquilo, quais são as perspectivas, como é que vê o futuro, como é que vê o passado. Quer dizer, as pessoas já não estão, quer dizer, quer dizer, o próprio entrevistado também tem dificuldades em responder. Ele diz, mas perspectivas de quê? Quer dizer, são áreas tão vastas em que o jornalismo também se destaca exatamente por ser concreto, por ser objetivo, dizer o que é que pensa não das perspectivas, mas o que é que acha de como é que o país poderá evoluir se este regime ou esta conjuntura política se mantiver. Quer dizer, há N, mas isso é o jornalista que tem que pensar. Antes de ir para fora, o jornalista tem que sentar, tem que estar ali a refletir um bocado, a matutar a cachimónia,
para que, de facto, quando vai entrevistar, com os dados, com os elementos, ele tenha toda a informação para formular boas perguntas. Mas, como eu dizia, portanto, a partir dessa altura, de facto, o espírito mais investigativo do jornalismo, a tal alma do jornalismo, acaba por entrar no nosso jornalismo também, através da imprensa privada, dos projetos independentes, depois com o surgimento também da rádio, e a primeira rádio que de facto fez a diferença naquela altura foi a emissora católica de Angola, surgida em 1997, onde de facto temos que assumir, para quem faz um pouco a história da nossa comunicação social, que é a grande escola, né? Do jornalismo radiofónico, em termos de jornalismo, de liberdade, de abertura e por aí adiante. Portanto, estamos, no princípio, estamos nos anos 90, né? E temos, de facto, este espírito. Depois, já pensando no jornalismo investigativo como um género à parte, como uma estratégia própria de fazer jornalismo, deixando este jornalismo, o tal jornalismo convencional, que uns chamam de propaganda, outros chamam de publicidade, outros chamam de marketing. Portanto, pensando em autonomizar, em fazer de facto este jornalismo mais denso, mais coisa, portanto, há um nome que também nós não podemos ignorar, porque marca também essa diferença, que é o do Rafael Marques, e o Rafael Marques, de facto, surge também com um projeto, que depois já não consigo localizar aqui bem no tempo, não tenho os apontamentos, mas, de facto, quando se fala em jornalismo de investigação, portanto, nessa altura já autonomizado, já apenas com esta estratégia, de facto, o nome do Rafael Marques, depois com o seu Macangola,